Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22, diz assim: E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha só, Jesus, ele sempre ia pregando de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, anunciando acerca do reino de Deus. E um dia, Jesus indo na direção de Jerusalém, entrou em uma cidade, em uma aldeia, começou a pregar acerca do reino de Deus, e um do meio da multidão perguntou: Senhor, são muitos os que se salvam? São muitos aqueles que se salvam? E Jesus vai responder, e ele lhe respondeu: porfiai. Sabe o que significa porfiai? Significa se esforçar. É isso que significa. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha o que Jesus respondeu. Jesus disse: vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só, qual é a função da religião? Qual é a função da religião? Por que que o homem busca a religião? Para que ele tenha acesso ao céu. Ninguém busca uma religião para ir para o inferno, a não ser aquela pessoa, né? Que ela assume uma religião e pensa desta forma. Mas toda religião, o homem quer alcançar o céu, porque até a palavra religião significa religar-se ao Criador. Então veja, Jesus está dizendo: muitos procurarão entrar, onde? No céu, mas não poderão. E por que não poderão? Mas a pessoa não está buscando o céu? Mas a pessoa não está procurando entrar no céu? Porque não adianta só procurar. A pessoa, ela tem que entender que falta algo para que o homem consiga entrar no céu. E por que não poderão entrar? Porque está faltando uma fé salvífica. O que nós temos que compreender é que se queremos alcançar o céu, se queremos salvação, temos que produzir fé para isso. Fé para sermos salvos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus vai até dizer assim: porque quando o pai de família fechar a porta, os que ficarem de fora não conseguirão entrar. E ainda vão até dizer: mas Senhor, nós frequentamos a tua casa, mas Senhor, nós comemos da tua mesa, comemos pão na tua casa, comemos da tua mesa, por que não entramos? O que a pessoa precisa para realmente ser salva? Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo
a falar contigo nesta noite. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar muita atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a ensinar o teu coração nessa noite. Porque muitas pessoas elas acham que o fato delas estarem na igreja e simplesmente frequentarem uma igreja, ou elas participarem uma vez por mês da Santa Ceia, ou talvez o fato delas falarem línguas, expulsarem demônios, ou até profetizarem em nome do Senhor, seja sinônimo de salvação. E eu já vi muitas pessoas achando isso, achando que porque ela toma Santa Ceia uma vez por mês, ou porque ela frequenta esporadicamente uma igreja, ou porque ela fala em línguas, ou porque ela faz uma oração de libertação, ou porque às vezes ela até profetiza em nome do Senhor, isto é sinônimo de que ela será salva. Porém, quando nós pegamos o Evangelho, e nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 7, e até lemos aqui em Lucas capítulo 13, nós percebemos que falar de salvação é uma questão muito mais profunda do que apenas o frequentar de uma igreja, o tomar da Santa Ceia uma vez por mês, ou falar em línguas, ou profetizar, ou expulsar demônios. O próprio Senhor Jesus dizia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, entrará no reino de Deus. E naquele dia muitos, em Mateus 7 Jesus fala isso, muitos dirão: mas Senhor, em teu nome falamos em novas línguas, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aqui em Lucas, olha o que Jesus disse no capítulo 13, no versículo 25: e quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Olha só a seriedade do que nós estamos falando nessa noite. Porque há algo que tem que ser produzido se nós queremos verdadeira salvação. Qual foi a pergunta dessa pessoa para Jesus? Senhor, são muitos os que se salvam? São muitos os que vão para o céu? Aí passa um pouco de tempo, Jesus ainda indo para Jerusalém. Aí acontece uma coisa, aqui em Lucas mesmo, capítulo 17. Vamos ver a resposta, se são muitos os que produzem uma fé para a salvação. Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Olha o que está escrito. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Agora a pergunta que eu te faço: destes 10, quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Então os 10 tiveram fé para viver o milagre de Deus, não tiveram? Os 10 tiveram fé para viver o milagre. Mas destes 10, e aqui vem a questão, destes 10, quantos foram salvos? Quantos foram salvos? 10 tiveram fé para serem curados. Mas destes 10, quantos tiveram fé para serem salvos? Vamos ver quantos? Versículo de número 15. E um deles, veja, 10 por 1, entre 10, 1, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Agora olha o versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te... Prestou atenção? Não é a tua fé te curou, a tua fé te salvou. 10 tiveram fé para serem curados, mas apenas um é que teve fé para ser salvo. Apenas um. Então aqui nós já começamos a observar que uma coisa é a fé para viver milagres, para falar em línguas, para profetizar. Uma é a fé para que o homem até venha à igreja, participe da Santa Ceia, mas a fé para a salvação é outra. Pode uma pessoa produzir fé para viver milagres, mas não produzir fé para a salvação. Pode isso acontecer na vida de uma pessoa. E nós temos que identificar isso, porque olha só, por que 10 leprosos e não 9? Por que 10 leprosos e não 8? Por que 10 leprosos e não 15, mas 10? Porque 10 na Bíblia é totalidade humana. É quando fala de totalidade para o homem. Quantos mandamentos Deus deu em Êxodo 20 para que o homem obedecesse? Quantos mandamentos, gente? 10 mandamentos. Agora, se você for analisar, não são só 10. São muitos mandamentos. Mas por que se resume em 10 mandamentos? Porque quem tem que obedecer esse mandamento é o homem. Não é Deus que tem que obedecer esses mandamentos, é o homem. E sempre quando Deus fala em totalidade para o homem é o número 10. Já quando é totalidade divina é o número 12. Quantos apóstolos Jesus teve? Discípulos ele teve muitos, mas apóstolos ele teve 12. Quantas horas Deus criou para reger o dia e quantas horas para reger a noite? 12 horas para reger o dia e 12 horas para reger a noite. Quantos meses tem um ano? Quantos meses? Coincidência? Não. Tudo que Deus cria para a sua glória, Ele usa o número 12. E tudo que Ele cria relacionado ao homem, Ele usa o número 10. Porque 10 é totalidade humana e 12 é totalidade sagrada. Então veja só, 10 reflete a humanidade em geral. Os 10 leprosos, eles remetem à totalidade da humanidade. A humanidade total, hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. E olha o que Jesus está dizendo, que a cada 10, apenas um produz fé para a salvação. Agora, se você seguir esse cálculo de Jesus, esse cálculo que a Bíblia está nos apresentando, de a cada 10, apenas um produzir a fé para a salvação, de 7 bilhões, você vai cair para um número muito inferior.
Quer dizer, são muitos os que se salvam? Não, porque não são todos que produzem fé para a salvação. Agora, qual é a fé para a salvação? Porque não adianta só produzir fé para viver milagres. Você tem que produzir fé para viver salvação também. É como Jesus dizia: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta ter carrão, casão, ter empregão, ter saláriozão, e no final de tudo ir para o inferno e passar a eternidade no fogo eterno? Do que adianta tudo isso? Conquistar o mundo inteiro e no fim de tudo queimar a eternidade no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer, tem que produzir não só fé para viver milagres, mas fé para a salvação. Então vamos aprender aqui qual é a fé para viver milagres e qual é a fé para ter salvação. Ah, pastor, mas isso é difícil, hein? Fé para viver milagres? Não, vou te mostrar que é moleza. Ó, mamão com açúcar. Moleza, fé para viver milagres. Carta aos Hebreus capítulo 11. Se você pôr em prática essa receita que eu vou te dar agora, você vai viver um milagre atrás do outro na tua vida. Não vai ter mais frustração na tua vida. Porque Deus criou essa regra, Deus criou essa fórmula. O que Deus espera de todo aquele que quer viver milagres? Ele espera essa fé que eu vou te mostrar. Esses passos de fé. E quais são esses passos de fé? Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Olha o que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Até aqui não tem novidade nenhuma, porque realmente sem fé é impossível que o homem agrade a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Todo aquele e aquela que quer viver milagres da parte de Deus, primeiro tem que se aproximar de Deus. Se você quer viver milagres, o primeiro passo é começar a se aproximar de Deus. Você tem que começar a se aproximar de Deus. A primeira regra para quem quer viver milagres é se aproximar de Deus. Segundo, tem que crer que Deus existe. Tem que crer em Deus. Primeiro, se aproxime, creia em Deus. E terceiro, acredite que Ele recompensa quem o busca. Essas três coisas é que Deus espera enxergar em alguém que quer as suas bênçãos. Você quer a bênção de Deus? Então põe em prática esses três princípios. Se aproxime de Deus, comece a se aproximar de Deus, tenha fé em Deus e creia que Ele vai te recompensar por isso. Quando Deus, Ele quer abençoar alguém, Ele procura essas três coisas. Aí você entende. Porque às vezes tem pessoas que, embora nem frequentem a igreja, no seu desespero e na sua ignorância, elas acabam se aproximando de Deus do jeito delas, acabam crendo que Deus existe, e acabam até confiando na recompensa de Deus, e recebem milagre, porque Deus instituiu esse princípio para viver milagre. Deus estabeleceu esse princípio. Então todo aquele que quer viver milagres, esta é a regra. Tem que se aproximar de Deus, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador para quem o busca. Esses são os três pilares para viver os milagres. Agora, para que haja salvação, a fé tem que ser diferente. Essa é a fé para viver milagres. Existem pessoas, por exemplo, que têm fé para viver milagres e até vivem milagres, mas não têm fé para ser salvo. Porque a fé para a salvação está alicerçada em outro princípio. Ah, pastor, qual é o princípio da fé para a salvação? Primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola de João capítulo 5. Primeira epístola de João capítulo 5. Abre lá em Apocalipse,
volta, você acha o livro, a Epístola de Judas, o Evangelho, né, a Epístola Universal do Apóstolo Judas. Aí você volta, vai achar as Epístolas de João. E eu quero que você vá na primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4. Porque aqui está a regra para a salvação. A fé para a salvação é essa. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quer dizer, para ser salvo você tem que vencer o mundo. E esta é a vitória, não é? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé em quê? A fé que Deus existe? A fé que Deus é galardoador de quem o busca? A fé que Deus pode te recompensar? Não. A fé que vence o mundo é essa, versículo 5. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Preste atenção, porque esta é a fé salvífica. Muitos procurarão, mas não poderão, porque não creem em Jesus como Filho de Deus. Se você quer salvação, se você quer viver salvação, a tua fé tem que ser esta: que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, aí sim você tem fé para ser salvo, e salva em nome do Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que acham isso um exagero. Pastor, dizer que Jesus foi um ser iluminado, que Jesus foi um homem importante, que ele foi um grande profeta, eu até aceito. Mas dizer que ele é o Filho de Deus, aí é exagero. Não tem fé para ser salvo. Não tem fé para salvação. Porque a fé para salvação tem que reconhecer que Jesus é o Cristo. Tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, porque a fé para a salvação está baseada nisso. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, receberam a quem? A Jesus. Receberam o Cristo, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Preste atenção, no céu não vai entrar quem diz eu creio em Deus. No céu vai entrar quem reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Porque acreditar em Deus é suficiente para viver milagres, mas não é suficiente para viver salvação. Acreditar em Deus é suficiente para viver milagres, mas não para viver salvação, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse isso, que aquele que crê em mim, como de mim diz as Escrituras, este passou da morte para a vida. E num breve, num olhar superficial até da Bíblia, para ver o que a Bíblia diz sobre Jesus, não diz que ele é um profeta, não diz que ele é um homem iluminado, não diz que ele é um espírito bom, mas diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor por isso. E esta é a fé salvífica. Só pode alcançar salvação aquele e aquela que crê em Jesus como Filho de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor.
Porque muitos procurarão, mas não poderão. Porque só pode alcançar a vida eterna, o céu, aquele que reconhecer esta verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, mas eu creio em Deus. Para viver milagres, crer em Deus é suficiente. Por que os 10 leprosos foram curados? Porque tiveram fé em Deus. Tiveram fé em Deus. E os 10 foram limpos. Só que apenas um é que produziu a fé para a salvação. Que foi o único que voltou e adorou a Jesus. O único que voltou e adorou a Jesus como Cristo. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Somente este voltou para dar glórias a Deus. Filho, a tua fé te salvou. Que nesta noite você não tenha só fé para ser curado, liberto, para falar em línguas, para profetizar, para vir à igreja assistir um culto. Que você não tenha fé só para vir na Santa Ceia participar do corpo e do sangue de Cristo, mas que você tenha fé para a salvação, em crer que Ele é o Cristo, em crer que Ele é o Filho de Deus, em crer que Ele é o Salvador da tua vida, porque esta fé é que vai fazer tudo ter sentido. É como Jesus dizia: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua salvação? O que adianta? O que adianta o homem conquistar tanto bem nesta vida e a eternidade padecer no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga? Você já pensou que tormento terrível que será esse? A pessoa ser comida viva pelo bicho e o bicho não morrer, ser queimado. Às vezes você na beira do fogão faz um queimadinho, aquilo te incomoda tanto, não é? O cheiro de pelo queimado, da carne queimada. Imagina a pessoa sentir a sua carne sendo queimada por toda a eternidade, e o fogo não se apaga, o arder do fogo consumindo o seu corpo não se apaga. Meu irmão, você tem que ter fé para ser salvo, tem que ter fé para ser salva. E aquele que tem fé para ser salvo não fica protelando a entrega da sua vida para Cristo. É como diziam os discípulos: para onde iremos nós, se só tu é que tens as palavras de vida eterna? E a pessoa fala assim: não, mas eu creio em Jesus. Mas faz apelo, ela não entrega a vida para Cristo. Faz apelo, ela fica dando aquelas desculpinhas, né, que não cola mais. Eu ainda não estou pronto, eu ainda não senti no meu coração. Aí o dia que Deus me tocar eu faço. Se você não está se sentindo apto para entregar tua vida a Cristo, é porque você ainda não produziu fé para a salvação. E você precisa produzir essa fé. Porque se Jesus voltasse agora, voltar hoje, o que você vai falar para Ele? Que você não teve tempo? O Senhor voltou antes da hora. Não, eu te dei a chance para você produzir fé para a salvação. Ele deu deu oportunidade para todos nós produzirmos fé salvífica, fé para sermos salvos, fé para sermos salvos e salvas. Então nesta noite, entrega a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Jesus. Não protele mais isso, não adie mais isso. Você está brincando com algo que não se brinca. Você está brincando com a tua alma, e a tua alma é muito valiosa para ela ficar servindo de joguete na tua mão. Tua alma é o bem mais precioso que você tem, e você não pode ficar brincando com ela deste jeito,
Você tem que produzir fé para a salvação, ou seja, crer que Jesus é o Filho de Deus. No dia que você crer nisso, e entregar tua vida para Deus, entregar a tua vida para Cristo, acabará todo receio, toda dúvida, todo sentimento duvidoso no teu coração, porque no teu coração haverá a certeza da tua salvação. Só Jesus é que pode dar isso a nós. Só Jesus é que pode dar a nós a certeza da nossa salvação. Por isso, entrega a tua vida a Cristo. E se você desviou, se você saiu da igreja, se eu fosse você, eu voltava correndo para Jesus hoje, me reconciliava correndo com Jesus hoje. Por isso escute, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, você que nesta noite quer se reconciliar com Jesus, porque você não quer só ser abençoado, mas você quer ser salvo, salva. Você veio talvez aqui atrás de uma bênção, mas Deus está te falando: eu não vou só te abençoar, eu quero te salvar também. Eu não quero só curar, libertar, te dar o Espírito Santo. Eu não quero só que você venha na igreja assistir um culto ou participar da minha mesa, mas eu quero salvar você também. Então você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo e quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero. Levante a tua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Isso, vem entregar a tua vida a Jesus, vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem. Você que tem se sentido um filho pródigo, uma filha pródiga, vem se reconciliar com Deus. Vem entregar a sua vida a Cristo hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Vamos aplaudir no nome de Jesus. Agora, você que já está na igreja, escuta o que eu vou te falar. Jesus, certa ocasião, ele fez uma comparação acerca do reino de Deus, e ele disse assim: e saiu um semeador a semear, e uma parte da semeadura caiu à beira do caminho, e aí veio a ave de rapina e roubou aquela semente. Aí Jesus começou a explicar a parábola. Jesus, ele disse assim: olha, a semente é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala para você? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a salvação. E Jesus disse: a ave de rapina é o maligno, porque o maligno, ele quer roubar essa palavra do nosso coração. Quantas vezes o diabo não tenta colocar dúvida no nosso coração, se realmente Jesus é o Cristo, se realmente Jesus é o caminho. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha sofrido uma investida maligna para roubar a tua fé de salvação, e você até ficou meio duvidoso, meio duvidosa. Pastor, ora por mim, porque eu não quero perder a minha salvação. Quer que eu ore por você? Para que o maligno não roube a tua semente, para que o maligno não roube a tua salvação. Pastor, ora por mim, porque eu não quero perder a minha salvação. Vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar, deixa eu orar pela tua vida. O apóstolo Paulo, ele disse
lutei o bom combate e guardei a minha fé. Quando ele escreveu a carta a Timóteo, preso em Roma, sentenciado à morte, ele escreve isso a Timóteo: Timóteo, combati o bom combate e guardei a minha fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós temos que lutar esse bom combate da fé, porque a coroa mais gloriosa que nós vamos receber é a vida eterna em Cristo Jesus. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, firma os meus passos na tua presença, para que eu caminhe contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas não quer perder a sua fé, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero alcançar não apenas milagres, mas também a minha salvação. Por isso eu venho pedir a ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, fortalece a minha fé em Cristo Jesus, para que eu persevere até o fim e alcance a vida eterna. Senhor, não permita que o inimigo roube a minha fé, mas me fortaleça para caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, amado Deus e querido Pai, Senhor, aqui está este teu filho, esta tua filha, que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Perdoe os pecados, as falhas, os erros. Reconcilie esta pessoa contigo. Senhor, fortalece os passos dele e dela, para que eles se firmem na tua casa, para que eles se firmem na tua presença, e assim produzam uma fé para a salvação, uma fé para a vida eterna. E olha, Senhor, para este e esta que já está na tua casa, que já está na tua presença, esta pessoa que já está diante de ti e que está pedindo que o Senhor abençoe a vida dele, a vida dela, porque esta pessoa, Pai, ela quer se firmar na tua casa, na tua presença, e alcançar salvação e vida eterna. Pai, não deixe essa pessoa esmorecer, não deixa que o maligno lhe roube a fé, pois como diz a tua palavra, que quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então que este teu filho, que essa tua filha, tenha sua fé aumentada,
tenha sua fé acrescentada, tenha sua fé fortalecida. Se ela estava pensando em desistir, em sair da igreja, em fraquejar, em se desviar, Pai, restaura a fé e as forças dessa pessoa, e dá ânimo para este teu filho e para esta tua filha, pois o Senhor disse na tua palavra: eis que cedo venho e venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, Senhor, não deixa que o maligno roube a coroa do teu filho e a coroa da tua filha, que é a salvação e a vida eterna. Mas firma os passos dessa pessoa. E se eu te peço todas estas coisas, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.